Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre composição da justiça eleitoral. Isso sempre é cobrado em prova, sempre. Provas preliminares, todo o Brasil, isso vem caindo, então acho importante vocês saberem pelo menos da composição do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais. Como vocês sabem, o artigo 118 da Constituição Federal, ele traz os órgãos da Justiça Eleitoral. Né? Os 4 órgãos da Justiça Eleitoral, quais são eles? Tribunal Superior Eleitoral, tribunais regionais eleitorais, juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Tá? Juízes e juntas eleitorais representam a primeira instância da Justiça Eleitoral. Mas é importante que vocês saibam a composição do Tribunal Superior Eleitoral e dos tribunais regionais eleitorais. Isso pode cair na prova de vocês. Tá? Vamos começar pelo TSE. O TSE é o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral e está prevista a sua composição no artigo 119 da Constituição. Diz o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á pelo mínimo de 7 membros escolhidos. A inciso 1º, mediante eleição pelo voto secreto. Aí vem 2 alíneas, a linha A e a linha B. 3 juízes dentre ministros do Supremo Tribunal Federal e 2 juízes dentre ministros do STJ. Então, dos 7 componentes, dos 7 ministros do TSE, 5 já estão nesse inciso 1º do artigo 119. Ou seja, são 3 ministros do STF e 2 do STJ. Mas faltam 2 ainda. E quem são esses outros 2 que vão finalizar a composição do Tribunal Superior Eleitoral? São justamente aqueles advogados que estão previstos no inciso 2º, por nomeação do presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Ok? Muito importante isso, gente. Reparem que, para todos os ministros do TSE, a Constituição Federal não usa o termo ministro, usa o termo juízes, mas, na prática forense, por se tratar de um órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, os juízes do TSE são chamados de ministros, tá bom? Então temos aqui os 7 ministros, 3 do STF, 2 do STJ e 2 advogados, dentre 6 indicados pelo STF, que serão nomeados pelo presidente da República, tá? O artigo 119, parágrafo único, só finaliza a questão da composição, dizendo que o TSE elegerá seu presidente e vice-presidente dentre os ministros do STF e o corregedor dentre os ministros da STJ. Ou seja, dos 3 ministros do STF que vão compor o TSE, teremos o presidente e o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E dos 2 ministros do STJ que vão compor o TSE, um deles vai ser sempre corregedor eleitoral. Essa é a composição do Tribunal Superior Eleitoral. E quem é o membro do Ministério Público que atua perante o TSE? É justamente o Procurador-Geral Eleitoral. Procurador-Geral Eleitoral é sempre quem? É o Procurador-Geral da República. Enquanto ele for Procurador-Geral da República, ele também será Procurador-Geral Eleitoral e atuará nas causas de competência do Tribunal Superior Eleitoral pelo Ministério Público. É um representante do MPF, sempre, né? Procurador-Geral da República é também Procurador-Geral Eleitoral. Tranquilo, pessoal? Essa é a composição do TSE, importantíssimo vocês saberem. Logo abaixo, temos que saber também a composição dos tribunais regionais eleitorais, tema que também recorrentemente vem sendo cobrado em prova, né? Tem um TRE, o artigo 120 fala, haverá um tribunal regional eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Como é que se compõem os tribunais regionais eleitorais? Inciso 1º do artigo 120 da Constituição. Artigo 120, parágrafo 1º. Inciso 1º diz, mediante eleição pelo voto secreto, 2 juízes dentre desembargadores de justiça daquele estado,
2 juízes dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Então, gente, tem um TRE em cada capital de cada estado e Distrito Federal. Tá? Como é que dá a composição do TSE? Mediante eleição pelo voto secreto, temos 2 desembargadores do TJ daquele estado, que também vão ser juízes do TRE, desembargadores eleitorais, na prática forense é assim que se chama, e 2 desembargadores eleitorais vão ser escolhidos pelo TJ dentre juízes de direito. Já temos 4, faltam 3. Né? O inciso 2º fala, um juiz do TRF, com sede na capital do estado ou Distrito Federal, ou, não havendo, um juiz federal escolhido em qualquer caso pelo TRF respectivo. Ou seja, a regra aqui tem que ser o quê? Um juiz do TRF. Nas capitais de estado onde houver um desembargador federal, ou seja, um juiz da segunda instância, um desembargador, né, que atue perante a segunda instância da Justiça Federal, esse será escolhido para o Tribunal Regional Eleitoral. Mas a gente sabe que tem capitais, né, que tem estados que não tem sede de TRF. Então, não havendo, pode ser um juiz federal escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Essa é a regra do artigo 120, inciso 2º da Constituição. Tá? E falamos, então, que são 2 desembargadores do TJ, 2 juízes de direito escolhidos pelo TJ, um do TRF, ou juiz federal. Faltam 2 ainda. Quem são esses 2? São, por nomeação do presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Tá? Nomeados pelo presidente da República. Pessoal, cuidado aqui. Às vezes a pessoa pensa, poxa, se no TSE a nomeação dos advogados é pelo presidente da República, nos TREs deve ser do governador do estado. Não. É do presidente da República também. Tranquilo, pessoal? Não tem erro aqui. Então, essa é a composição do Tribunal Regional Eleitoral. Não podem errar se cair isso na prova do MP do Rio. Tranquilo? O parágrafo 2º do artigo 120, só para finalizar esse tema, diz que o TRE elegerá seu presidente e seu vice-presidente dentre os desembargadores. Tá? Quem é o membro do Ministério Público que atua perante os tribunais regionais eleitorais? Ora, o Procurador-Geral Eleitoral designa quem? O Procurador Regional Eleitoral. Então, perante cada TRE, atuará um pré, que é o Procurador Regional Eleitoral, e seu substituto. Todos membros do Ministério Público Federal. Aí vocês podem estar se perguntando, poxa, Bruno, então o MPF exerce com exclusividade as funções do Ministério Público Eleitoral? Perante os tribunais, sim. Perante o TSE e perante o TRE, quem atua são membros do Ministério Público Federal. Mas perante juízes e juntas eleitorais, atuam membros do Ministério Público Estadual por delegação legal, por delegação dos artigos 78 e 79 da Lei Complementar 75 de 93. Tranquilo, pessoal? Muito bem, queria falar sobre esses assuntos com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre elegibilidade. Na verdade, inelegibilidade. A gente vai pular as condições de elegibilidade que estão previstas lá no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. São aqueles requisitos positivos que a pessoa tem que ter para concorrer a qualquer cargo público eletivo. E vamos falar sobre as causas de inelegibilidade. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, obviamente, sobre as condições de elegibilidade, podem entrar em contato comigo, podem tirar dúvida através do Instagram, @prof.brunogaspar, tá? Mas é um assunto mais fácil que prefiro falar com vocês sobre as causas de inelegibilidade, que são justamente aquelas condições obstativas ao exercício da cidadania passiva. O que significa? Significa que a pessoa não pode incidir sobre ela nenhuma daquelas causas de inelegibilidade, porque se incidir, ela não pode concorrer a um cargo público eletivo. Então, são condições impeditivas ao exercício da cidadania passiva. Tá? A inelegibilidade, assim como as condições de elegibilidade também, elas devem ser conhecidas em regra pela Justiça Eleitoral por ocasião do processo de registro de candidatura. E sobre isso, pessoal, quero chamar a atenção para vocês de uma súmula do TSE que recorrentemente vem sendo cobrada em prova. Súmula 45.
nos processos de registro de candidatura, o juiz eleitoral pode conhecer de ofício da existência de causas de inelegibilidade ou da ausência de condição de elegibilidade, desde que resguardados o contraditório e ampla defesa. Sim, o juiz pode conhecer de ofício da ausência de alguma das condições de elegibilidade ou da presença de uma das causas de inelegibilidade e indeferir um requerimento de registro de candidatura. Ele não precisa que alguém apresente uma ação eleitoral, ação de impugnação de registro de candidatura. Não precisa disso. O juiz pode conhecer de ofício e indeferir o registro das candidaturas, desde que resguardado o contraditório e a ampla defesa. Tranquilo? Súmula 45 do TSE é importantíssima. Vocês têm que saber essa súmula. Tá? Então, temos inelegibilidades que estão previstas na Constituição, temos inelegibilidades que estão previstas na Lei Complementar 64 de 90. Tá? Temos inelegibilidade nas duas. São 4 inelegibilidades previstas na Constituição Federal e várias outras inelegibilidades que estão previstas na Lei Complementar 64 de 90. Tá bom? Vamos falar de algumas das condições, ou talvez até de todas as condições, as causas de inelegibilidade. Não dá para falar sobre todas, mas a gente vai falar sobre, pelo menos o que der tempo aqui, das causas de inelegibilidade constitucionais, das 4, e de algumas causas de inelegibilidade também infraconstitucionais. Tá? Quero chamar a atenção para vocês da primeira causa de inelegibilidade, que está prevista no artigo 14, parágrafo 4º da Constituição Federal. Diz o seguinte: são inelegíveis quem? Os inalistáveis e os analfabetos. Tá? Então, o artigo 14, parágrafo 4º da Constituição é uma causa de inelegibilidade, obviamente, constitucional. Tá? E diz que não podem se eleger, são inelegíveis, os inalistáveis e os analfabetos. Vamos falar primeiro sobre os inalistáveis. Quem são os inalistáveis? São os estrangeiros, e aí a gente está falando das pessoas, obviamente, não naturalizadas, os estrangeiros são inalistáveis, e os conscritos, que são aqueles militares durante o serviço militar obrigatório. Tá? Não possuem sequer capacidade eleitoral ativa, obviamente também não podem ser votados, são inelegíveis. Tanto os estrangeiros como os conscritos. Eles não possuem capacidade eleitoral, não podem votar, então obviamente também não podem ser votados. São inalistáveis. Tá? Lembrando que um militar de carreira, ele pode concorrer tranquilamente a cargo público eletivo sem problema nenhum. O militar de carreira, a gente está falando do militar aqui, conscrito, é durante aquele serviço militar obrigatório. Certo? Falamos então, são inelegíveis os inalistáveis. E os analfabetos? Quem são os analfabetos? São aqueles que não sabem ler e nem escrever. Embora tenham capacidade eleitoral ativa, não podem se candidatar. A gente sabe que no Brasil, o voto do analfabeto, o alistamento do analfabeto, né, ele pode votar, o voto é facultativo. Tá? Mas, para concorrer a um cargo público eletivo, eles não podem. Tem que comprovar, quem quer concorrer a um cargo público eletivo, tem que comprovar essa condição de alfabetizado. Tranquilo? Nesse sentido, e aí eu sou o maluco das súmulas, quem é meu aluno há mais tempo já sabe disso, vou chamar atenção para 2 súmulas do Tribunal Superior Eleitoral. Quais são elas? Primeiro, a súmula 15, que fala que o exercício do mandato eletivo não é circunstância capaz, por si só, de comprovar a condição de alfabetizado do candidato. O que significa isso? Ora, não é porque determinada pessoa já é um mandatário, já ocupa o cargo de deputado federal, ou deputado estadual, ou vereador, que ele não vai ter que comprovar, essa condição de alfabetizado cada vez que for concorrer. Tem que comprovar, sim. O fato dele já exercer um mandato eletivo não isenta ele desse dever de comprovar essa condição de alfabetizado. Ok? Essa é a súmula 15 do Tribunal Superior Eleitoral. E a súmula 55, também importantíssima e também muito cobrada em prova, diz que a Carteira Nacional de Habilitação gera a presunção de escolaridade necessária ao deferimento do registro da candidatura. E é isso mesmo, né? Quem tem a CNH, presume-se que tem a alfabetização, a escolaridade suficiente para concorrer a um cargo público eletivo. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a primeira inelegibilidade constitucional que eu queria falar com vocês, artigo 14, parágrafo 4º. A segunda é o dispositivo seguinte, artigo 14, parágrafo 5º,
da Constituição Federal, que fala que o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos, e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Aí vocês podem estar falando, poxa, Bruno, mas não estou vendo aí nenhuma inelegibilidade. Está dizendo que ele pode ser reeleito para um único período subsequente? Cadê a inelegibilidade aí? Está aqui, ó, na parte final. Um único período subsequente. Esse dispositivo, que foi alterado pela Emenda Constitucional 1697, ele, mais do que permitir a reeleição, e ele permite a reeleição, mas ele fala, ó, permito a reeleição para um único período subsequente. Um único período subsequente. Tranquilo? Então, ele proíbe o quê? Um terceiro mandato sucessivo. Ele fala, olha, você pode concorrer e ser reeleito uma única vez para o mesmo cargo eletivo. Você não pode ter três mandatos sucessivos. Tá? Então, a lei, a norma constitucional impede que a mesma pessoa ocupe por mais de 2 vezes o mesmo cargo eletivo. Tá? Sobre isso, gostaria aqui de mostrar para vocês, vou colocar no acórdão, 2 acórdãos bem interessantes a respeito desse tema. Vou colocar aqui, ó, na tela aqui rapidinho. Deixa eu até mudar para vocês verem melhor. Assim, vou ficar aqui no cantinho. Ó, vejam aqui comigo. O vice-prefeito, que substituiu o titular 6 meses antes do pleito e é eleito prefeito em eleição subsequente, vou tirar aqui minha cara para vocês me verem melhor, não pode candidatar-se à reeleição sob pena de se configurar um terceiro mandato. É isso mesmo, gente. Olha só que interessante. Presta atenção. Né? O vice-prefeito assume o mandato 6 meses, assume 6 meses antes das eleições. Exerce aqueles 6 meses ali. Quando ele vai concorrer, ele já está concorrendo à reeleição. Então, depois dele exercer, aí ele é eleito, exerce 4 anos, ele já cumpriu 2 períodos. Ele não pode depois concorrer à reeleição novamente, sob pena de se configurar o quê? Um terceiro mandato sucessivo. Beleza? Tema importantíssimo. Tomem muito cuidado com essas hipóteses aqui. Vou mostrar para vocês um outro acórdão ainda mais importante, tá? Que também sempre é cobrado em prova, que é essa questão do aqui. Vou botar minha imagem aparecendo num ponto que não atrapalha aqui a leitura de vocês. Mas vejam só, esse acórdão, ele trata daquela figura chamada do prefeito itinerante. Né? O que é o prefeito itinerante? É aquele cidadão que era eleito por 4 anos prefeito de um município. Depois, ele se reelegia por mais 4 anos prefeito do município. Ficava 8 anos no poder. Só que não satisfeito de ficar 8 anos no poder, ele queria mais. O que ele fazia? Ele se candidatava a prefeito no município vizinho, onde ele também exercia influência política. O Supremo Tribunal Federal proibiu a figura do prefeito itinerante na acórdão que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Recurso extraordinário 637-485. Né? Falou que o princípio republicano impede essa terceira eleição, não apenas no mesmo município, mas em qualquer município da federação. Proibindo, assim, essa figura da chamada né, de prefeito profissional ou prefeito itinerante. Tá? Se ele concorreu, foi eleito, depois mais 4 anos, num total de 8 anos, ele depois não pode se candidatar a prefeito, no caso, em nenhum outro município da federação. Tá? Isso foi decidido nesse acórdão que vocês estão vendo aí na tela de vocês, recurso extraordinário 637-485, e assim terminamos o estudo dessa segunda causa de inelegibilidade constitucional. A gente vai pular no artigo 14, parágrafo 6º, e vamos direto conversar sobre a inelegibilidade reflexa, que é a última inelegibilidade constitucional que a gente vai ver hoje. A inelegibilidade reflexa está prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. Né? São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, do governador do Estado ou do Distrito Federal, do prefeito e quem os haja substituído ou
substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Tá? Deixa essa exceção para o final. Agora eu quero ver com vocês o que é isso, gente. Qual o objetivo de uma norma que impede a inelegibilidade decorrente das relações de parentesco? Né? O objetivo aqui é garantir a igualdade na disputa por um cargo público eletivo, tá? Impedindo que candidatos sejam beneficiados pela atuação do titular. Tá? Se aplica aos parentes até o 2º grau, se aplica a cônjuge, a companheiro e também, inclusive, a relações sujeitos estáveis de uma relação de relações homossexuais. Isso já foi, inclusive, decidido pelo TSE. Tá? Gente, qual é o ponto central quando a gente pensa nessa inelegibilidade do 14, parágrafo 7º, que é conhecida como inelegibilidade reflexa? O ponto central aqui é vocês entenderem que essa inelegibilidade só incide no território de jurisdição do titular. Somente no território de jurisdição do titular. Ou seja, determinado cidadão é candidato, é prefeito do município A. A esposa dele pode se candidatar a vereadora naquele mesmo município? Não pode. Não pode. Por quê? Porque está dentro do território de jurisdição do titular. Da mesma forma, essa esposa do prefeito pode se candidatar a deputada federal? Pode, porque está fora do território de jurisdição do titular. Ela pode se candidatar, eventualmente, a vereadora de outro município? Também pode. Está fora do território de jurisdição do titular. Isso se aplica aos parentes do governador dentro do território estadual e aos parentes do presidente da República em todo o território nacional. Tá bom? Agora, detalhe, parte final do dispositivo, que diz: salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo da esposa do prefeito. Vamos pensar que essa esposa do prefeito já era vereadora. Ela já era vereadora, o marido dela vira prefeito, e ela está concorrendo à reeleição. Ela já é titular de mandato eletivo e candidata à reeleição. Ou seja, ela já ganhou um mandato eletivo sem depender do chefe do Poder Executivo, sem ter sido beneficiada por ela. Então tem essa exceção aqui no final do artigo 14, parágrafo 7º. Tá? Então, ela, se já for titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, não incide essa inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º. Tranquilo, pessoal? E aí, falamos sobre 3 das 4 inelegibilidades constitucionais, mas são poucas, né? Vocês viram que são poucas. O que fez a Constituição? Ela recomendou que uma lei complementar estabelecesse novas hipóteses de inelegibilidade e os prazos de sua cessação. Fez isso aonde? No artigo 14, parágrafo 9. Veio a Lei Complementar 64 de 90 e trouxe diversas hipóteses de inelegibilidade infraconstitucionais. Essa Lei Complementar 64 de 90 depois foi alterada pela Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar 135 de 2010, e temos hoje diversas hipóteses de inelegibilidade ali, na Lei Complementar 64 de 90, alterada pela Lei Complementar 135 de 2010. Claro que são muitas hipóteses, mas eu quero falar pelo menos sobre 2 aqui nesse nosso primeiro bloco desse curso sobre direito preparatório para a prova do MPRJ. Gente, primeira que eu queria falar, obviamente não poderia ser outra. Artigo 1º, inciso 1º, a linha E da Lei Complementar 64 de 90, que é a inelegibilidade para quem? Para os que forem condenados em decisão transitada em julgada ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena pelos crimes. E aí vem o rol de crimes que geram, que atraem essa inelegibilidade prevista na linha E. Temos vários pontos importantes a falar sobre essa linha E. Primeiro, esses crimes que estão no rol, que geram a inelegibilidade, em regra, por conta de condenação criminal transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, não se aplica essa inelegibilidade aos crimes culposos, aos crimes de menor potencial ofensivo e aqueles que se processam mediante ação penal privada.
Essa norma é do artigo 1º, parágrafo 4º da Lei Complementar 64 de 90. Tá? Então, mesmo que o crime esteja no rol da linha E, se ele for culposo de menor potencial ofensivo ou de ação penal privada, ele não atrai a inelegibilidade da linha E. Por quê? Previsto no artigo 1º, parágrafo 4º da Lei Complementar 64 de 90. Outro ponto importante é que a prescrição da pretensão executória não prejudica, a gente sabe que não prejudica os efeitos extrapenais da condenação criminal, e daí a gente já infere que também a prescrição da pretensão executória não afasta a inelegibilidade decorrente de condenação criminal. Tá? Ela continua incidindo sem problema nenhum. Vou chamar a atenção para mais um pontinho aqui, sobre crimes, entendimento do TSE, crimes licitatórios, crimes tributários, atraem a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha E, e tem um que fala sobre os crimes da administração pública. Aí você fala assim, poxa, Bruno, mas eu estou vendo aqui o rol da linha E, o rol de crimes, não tem lá os crimes licitatórios, não tem lá os crimes tributários. O entendimento do TSE é que esses crimes, eles, de certa forma, violam as normas regentes da administração pública. Então, são crimes contra a administração pública, atraindo, assim, a inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º, a linha E, e tem um que fala dos crimes contra a administração pública. Então, crime tributário e crime licitatório, ainda que não expressamente previstos, eles se equiparam para esses fins, segundo o entendimento do TSE, aos crimes contra a administração pública e fazem incidir essa inelegibilidade da linha E. Tá? Pessoal, outro ponto importante. Crime doloso contra a vida. Gera a inelegibilidade? Condenação por homicídio doloso? Sim. Precisa de segunda instância? Não. Por quê? Porque crime doloso contra a vida é julgado pelo tribunal do júri. E tribunal do júri é um órgão judicial colegiado. O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu isso algumas vezes, que para fins de inelegibilidade, a condenação ao tribunal do júri atrai sim essa inelegibilidade da linha E. Por quê? Porque é um órgão judicial colegiado. A decisão é tomada por 7 jurados, conselho de sentença. Então, não confundam colegialidade com duplo grau de jurisdição. A lei diz que incide a inelegibilidade se houver o quê? Órgão judicial colegiado, mas em nenhum momento ela exige duplo grau de jurisdição. Tá? Então, incide sim a inelegibilidade da linha E para os condenados pelo tribunal do júri, independente de confirmação ou não da decisão pelo tribunal, pelo órgão que vai julgar o recurso. Né? Então, não precisa aguardar o recurso da decisão contra o tribunal do júri. Conselho de sentença, o tribunal do júri é órgão judicial colegiado. Só chamo mais atenção para um ponto em relação a essa linha E, que a ação direta de inconstitucionalidade 6.630, medida cautelar, julgada pelo ministro Cássio Nunes no final do ano passado, de 2020, ele suspendeu a expressão após o cumprimento da pena. Então, antes, como é que acontecia? O indivíduo cumpria toda a pena e estava inelegível desde a condenação, aí cumpria toda a pena, terminou a pena e tinha mais 8 anos de inelegibilidade. O ministro Cássio Nunes entendeu cautelarmente, né, essa decisão ainda vai ser submetida ao plenário, que isso faria protrair por tempo indeterminado essa inelegibilidade, que não é uma falácia, né, mas foi a decisão dele. E agora, com o texto legal, quando ele suspendeu essa expressão após o cumprimento da pena, a inelegibilidade conta a partir da condenação. Tá bom, pessoal? Só para finalizar esse bloco, eu quero falar de mais uma causa de inelegibilidade infraconstitucional, que aqui está na linha L, artigo 1º, inciso 1º, a linha L da Lei Complementar 64 de 90. Tá? A linha L, traz a condenação, traz a inelegibilidade àqueles que forem condenados à suspensão dos direitos políticos, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa, que implique em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Gente, atenção, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito são requisitos cumulativos. Então tem que ter decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, tem que ter a procedência, né, dessa ação
por ato doloso de improbidade administrativa. Uma das sanções necessariamente tem que ser a suspensão dos direitos políticos. E esse ato doloso de improbidade administrativa tem que ter acarretado em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Não é um ou outro, tem que ser os dois. Nesse sentido, é justamente esse acórdão que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se está aqui, está aqui. Vou mostrar para vocês aqui agora. Aqui, ó. É o agravo regimental em agravo de instrumento 41.102. E ele fala exatamente isso, que esse ato tem que ensejar lesão ao patrimônio e enriquecimento ilícito. Não deixem de ler esse acórdão, é super importante e pode cair na prova de vocês. Meus amigos, então, só vou trazer a câmera aqui para mim, para finalizar esse nosso primeiro bloco. Eu vou voltar daqui a pouquinho para a gente conversar sobre alguns pontos importantes de ações eleitorais e de crimes eleitorais. Muito obrigado pela atenção de vocês. Volto já.